Imagine acordar um dia e perceber que o mundo em que vive foi construído não para sua liberdade, mas para sua obediência. Pense nisso por um instante. E se a maior parte da humanidade não for acorrentada pela força, mas sim por sistemas tão habilmente delineados que as pessoas realmente contribuem para manter a sua própria prisão? Neste vídeo, vamos investigar a profunda e incômoda realidade de como 99% da população paga para continuar em cativeiro. Ao final desta jornada, você verá que a revelação mais crucial e impactante foi guardada para o fim. E ela pode alterar definitivamente a sua percepção da sociedade, da sua existência e do universo. O tema que abordamos hoje se dirige diretamente a mentes ponderadas, a indivíduos que indagam, que observam, que se recusam a aceitar a realidade de forma superficial. Ao longo da história, filósofos, psicólogos, historiadores e grandes pensadores tentaram expor as estruturas que mantêm a humanidade em grilhões invisíveis. Desde Platão descrevendo a caverna, onde os seres humanos vivem acorrentados a ilusões, até as palavras de Aldous Huxley, que advertiu que a ditadura ideal faria com que as pessoas amassem a sua própria servidão, a mensagem tem ressoado através dos séculos. As maiores prisões são aquelas que não conseguimos ver. Antes de prosseguirmos, reserve um momento para se inscrever neste canal. Curta este vídeo, comente e compartilhe. O que estamos prestes a discutir contém descobertas que a maioria das pessoas jamais conhecerá. E compreendê-las pode mudar para sempre a forma como você enxerga os sistemas que moldam a existência humana. Agora, questione-se. Se a humanidade está em grande parte privada de liberdade, onde está a prisão? Onde estão as grades? Onde estão os guardas? Se não há correntes, por que tantos continuam estagnados, exaustos de trabalho, mal remunerados, emocionalmente esgotados e mentalmente controlados? Essa é a genialidade incômoda dos sistemas em que vivemos. As correntes são de natureza psicológica, cultural, econômica e social. São imperceptíveis, contudo, ditam como pensamos, como nos comportamos, como votamos, como sonhamos, como consumimos, como gastamos e até mesmo como definimos o sucesso. O primeiro mecanismo pelo qual a humanidade paga é a fantasia da escolha. As sociedades modernas dão a impressão de que podemos escolher livremente. Mas, na verdade, a maioria dos caminhos já foi pré-determinada. A partir do momento em que uma criança entra na escola, ela é guiada por uma via padronizada, destinada a transformá-la em uma unidade funcional de produtividade. O sistema educacional não existe para criar pensadores, mas trabalhadores. Ele foi concebido durante a era industrial com um único propósito: produzir mentes obedientes, capazes de sustentar a economia, não de questioná-la. As pessoas são instruídas a estudar muito, obter boas notas, conseguir um emprego, seguir as regras, aposentar-se no fim da vida e esperar a liberdade na velhice. Mas que tipo de liberdade pode restar após uma vida inteira de condicionamento mental? O filósofo Michel Foucault alertou que a sociedade moderna não precisa mais de grades de metal. Ela é construída sobre sistemas invisíveis de observação e normalização. Os indivíduos policiam-se, regulam-se, comparam-se, punem-se. Eles se conformam não por receio de punição, mas para evitar a exclusão social e para ter o privilégio de participar dessa estrutura. Eles pagam. Pagam com seu tempo, sua energia emocional, sua criatividade e, frequentemente, sua saúde. Pagam financeiramente também, através de impostos, de consumo e de dívidas. Você já parou para pensar quanto do seu rendimento não é realmente seu? Quanto trabalho você precisa fazer para manter um sistema funcionando que raramente lhe oferece algo além da sobrevivência?
O segundo mecanismo é a identidade de consumidor. Em vez de descobrir quem são, a maioria das pessoas recebe uma identidade pré-fabricada pelo mercado. Você é o que veste, o que dirige, o que compra, o que assiste, o que possui. Os seres humanos gastam quantias intermináveis de dinheiro tentando preencher um vazio psicológico que a publicidade e a cultura de massa são concebidas para nunca permitir que seja preenchido. O psicólogo Erich Fromm argumentou que os humanos modernos abandonaram o ser pelo ter e pelo fazer. Em vez de desenvolver o mundo interior, a maioria das pessoas se apega desesperadamente ao mundo externo das posses. Isso cria uma população que consome, mas nunca questiona por que consome. E essa identidade de consumidor torna as pessoas mais fáceis de controlar. Uma pessoa definida pela validação externa pode ser manipulada pelo medo de perder status, aceitação ou imagem. A sociedade ensina as pessoas a competirem em uma corrida sem nunca perguntar quem a construiu em primeiro lugar. Pense profundamente aqui. Quando foi a última vez que você comprou algo porque realmente o desejava, não porque se sentiu pressionado pelas expectativas da sociedade? Quanta da sua vida foi escolhida por você? E quanto foi escolhido para você? Nos próximos segmentos, exploraremos os outros mecanismos que mantêm essa escravidão silenciosa, e o último será o mais impactante de todos. Mas, por enquanto, reflita sobre esta única questão. Se você fosse realmente livre, quão diferente seria sua vida caso as primeiras correntes fossem forjadas pela educação e pela identidade de consumo? A próxima camada de escravidão silenciosa emana dos sistemas econômicos que regem a sociedade. Imagine viver num mundo onde as pessoas são informadas de que são livres, mas a maioria passa grande parte de suas vidas ativas trabalhando apenas para sobreviver. As pessoas trabalham para pagar aluguel ou hipoteca, contas, juros, impostos, produtos e serviços que, muitas vezes, não existem para seu bem-estar, mas para manter o sistema operacional. Reflita profundamente. Isso é liberdade ou é um ciclo bem arquitetado onde os indivíduos financiam as próprias estruturas que os mantêm atados? O economista John Kenneth Galbraith observou certa vez que o capitalismo moderno se ampara na criação de ilusões necessárias. Ou seja, a maioria precisa crer que a estrutura é natural e imutável. No entanto, a história narra um enredo diferente. Dinheiro, bancos, dívidas e a maioria das instituições econômicas são invenções humanas. E, ainda assim, hoje são tratadas como inevitáveis, como se fossem leis da natureza. A maioria das pessoas jamais aprende como a economia funciona de fato. Elas são ensinadas a serem trabalhadoras, consumidoras e pagadoras de impostos, não como a riqueza é gerada ou controlada. E devido a essa lacuna de compreensão, o ciclo perdura. A dívida é talvez o mais potente desses sistemas. Ela transforma as pessoas em trabalhadores vitalícios. Muitos iniciam a vida adulta já endividados e passam décadas tentando se livrar disso. Hipotecas, empréstimos estudantis, cartões de crédito, empréstimos empresariais, financiamento de veículos. Tudo isso molda um futuro que já está comprometido antes mesmo de chegar. Tire um momento para considerar quantas pessoas você conhece que trabalham não para construir sua vida, mas para quitar o que devem. Quantos sonhos foram adiados, eliminados ou esquecidos, porque a dívida consumiu o espaço onde a liberdade poderia ter existido? E, no entanto, a sociedade ensina que a dívida é algo normal, inevitável e até um sinal de responsabilidade. Esta é a genialidade do sistema moderno. Em vez de serem forçadas a trabalhar, as pessoas são convencidas a se comprometerem com uma vida de trabalho. Michel Foucault argumentou que os sistemas modernos de controle não necessitam de força física,
porque o prisioneiro perfeito é aquele que se autovigia. As pessoas se esforçam até a exaustão para atender às expectativas de uma sociedade que mensura o êxito pela produtividade e pelo retorno financeiro. Elas não descansam porque temem ficar para trás. Elas trabalham por mais tempo porque creem que é a única forma de sobreviver. O sistema sequer precisa puni-las. Seu medo e insegurança são suficientes. Mas a maestria dessa estrutura econômica se aprofunda. O tempo que as pessoas dedicam à busca por dinheiro é tempo que não podem empregar na autodescoberta, no crescimento pessoal, na família, na comunidade, na criatividade ou no pensamento independente. Um ser humano que não tem tempo para refletir raramente se rebelará, questionará ou expandirá sua consciência. Filósofos antigos compreendiam isso bem. Aristóteles escreveu que o alicerce da liberdade era o lazer, tempo para reflexão, contemplação e cultivo interior. Contudo, no mundo contemporâneo, até os fins de semana se tornaram um espaço para consumo, afazeres e distração. A pessoa comum raramente experimenta a quietude genuína, e a distração não é um acaso. Outro componente da submissão silenciosa da humanidade é a incessante torrente de informações e entretenimento concebida não para iluminar, mas para preencher a mente. As pessoas rolam telas incessantemente, assistem passivamente, debatem assuntos triviais online, enquanto os fundamentos de suas vidas permanecem inquestionados. O Império Romano empregava a estratégia do pão e circo. Dê ao povo comida e diversão, e ele jamais notará a engrenagem do poder. Hoje, o circo se tornou digital. Pense atentamente em quantas horas lhe foram roubadas por telas, notificações, linhas do tempo, conteúdo que em nada acrescenta à sua vida, mas mantém sua atenção aprisionada. O psicólogo Carl Jung alertou que os seres humanos modernos não padecem de falta de informação, mas de falta de sentido. E, todavia, o sentido é difícil de buscar quando os indivíduos estão exaustos pelo trabalho, endividados e mentalmente sobrecarregados com distrações. Torna-se mais fácil seguir o roteiro que lhes é entregue do que conceber uma vida própria. E isso mantém as pessoas previsíveis, gerenciáveis e lucrativas. Uma população cansada gastará dinheiro para se sentir melhor. Uma população insegura consumirá para se sentir valiosa. Uma população incerta de si mesma seguirá as normas da sociedade em vez de explorar seu próprio potencial. E, desse modo, a humanidade participa de sua própria subjugação. A maioria remunera financeiramente para sustentar os mesmos sistemas que delimitam suas restrições. Mas eles também pagam com algo muito mais valioso: sua liberdade interior. E aqui está uma questão que merece profunda meditação. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão que foi verdadeiramente sua? Não influenciada por tradição, expectativa, medo ou pressão social, mas unicamente enraizada em seu autêntico eu. No próximo segmento, faremos uma análise mais profunda sobre uma camada ainda mais intrincada desse sistema oculto: como as narrativas, crenças e identidades, transmitidas pela cultura e pela sociedade, moldam a psique individual, muitas vezes de forma inconsciente. E a revelação mais impactante de todas ainda está por vir. Se as pressões econômicas moldam o cenário externo, a próxima forma de subjugação humana opera em um plano mais sutil e profundo: o universo interno de convicções, identidade e condicionamento psicológico. A maioria das pessoas nem percebe que, muito antes de atingir a idade adulta, sua visão de mundo já foi programada. Elas assimilam crenças, valores, medos, ideologias e noções sobre a vida
que nunca escolheram conscientemente. Aprendem como se comportar, em quem confiar, o que desejar, o que significa sucesso, como a felicidade se manifesta, o que é viável e o que não é, sem jamais questionar a origem dessas ideias. 1,0. E, como essas crenças parecem inerentes, a maioria nunca as reconhece como as prisões mentais que realmente são. O filósofo Jean-Jacques Rousseau escreveu que o homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. Essas correntes não residem apenas em instituições, governos ou corporações. Elas estão na mente. A maior prisão é aquela construída dentro de uma pessoa antes que ela tenha idade suficiente para perceber as grades. Uma criança chega ao mundo com imaginação ilimitada, criatividade, curiosidade e um senso de maravilhamento. Mas, com o tempo, a sociedade a ensina a se podar. Dizem-lhe para ficar quieta, calar-se, seguir instruções, pensar dentro dos padrões e se conformar às expectativas do grupo. Eventualmente, ela aprende a se controlar, a se punir e a duvidar da sua própria voz interior. Quando a vida adulta chega, a maioria das pessoas já não precisa de controle externo. Ela internalizou o controle em sua identidade. O resultado é uma população que obedece a regras não escritas, não porque seja compelida, mas porque acredita que o desvio implica fracasso, rejeição ou perigo. Elas temem o julgamento, a incerteza, a mudança, a desaprovação, e assim permanecem dentro dos limites invisíveis traçados ao seu redor pela cultura e pela tradição. O psicólogo Abraham Maslow observou que os seres humanos frequentemente temem mais sua própria grandeza potencial do que suas limitações. O verdadeiro poder exige responsabilidade, e a responsabilidade exige consciência. Mas a consciência é desconfortável. Implica reconhecer o quanto da vida se passou vivendo o roteiro de outra pessoa. Significa admitir que o que chamamos de nossas crenças pode não ser nosso de fato, mas o resultado de um condicionamento vitalício. Considere como a sociedade define o sucesso. Espera-se que as pessoas comprovem seu valor através de conquistas, produtividade, desempenho e validação externa. O status se torna uma moeda de identidade. Mas quem estabeleceu esse paradigma? Meta, Pause, Sachs, 1.0. Quem decidiu que o valor de uma pessoa deveria ser medido pela produção e não pela sabedoria, compaixão, caráter ou profundidade de seu mundo interior? Ao longo da história, grandes pensadores como Léo Tolstói e Henry David Thoreau alertaram que os humanos modernos confundem a aparência da vida com a própria vida. Eles perseguem símbolos de sucesso em vez de compreender a essência do viver. E como essas crenças são reforçadas em todo lugar, na escola, na mídia, na família, no trabalho, na religião e nos ambientes sociais, as pessoas raramente as transcendem por tempo suficiente para questionar se são verdadeiras. Se você tivesse nascido em um país diferente, cercado por outras escolas, costumes distintos, pressões sociais diversas, expectativas diferentes, pensaria e acreditaria da mesma forma que hoje? Se não, então quantas de suas crenças são realmente suas? Outra forma potente de controle baseado na identidade é o pensamento tribal. As pessoas se agrupam instintivamente em categorias: nacionalidade, ideologia, religião, profissão, classe social e inúmeros rótulos. Esses rótulos oferecem um senso de pertencimento. No entanto, também geram divisão, fidelidade a uma autoridade externa e conflitos automáticos. Quando os indivíduos se identificam de forma muito profunda com um grupo, eles passam a terceirizar o pensamento para o grupo.
Nós acreditamos nisso. Nós defendemos aquilo. Pessoas como nós fazem X. E uma vez que o grupo define a realidade, os indivíduos deixam de pensar de forma independente. George Orwell alertou que a maior ameaça à liberdade não é a tirania, mas a perda do pensamento autônomo. Quando uma sociedade condiciona as pessoas a sentir em vez de pensar, a reagir em vez de refletir e a seguir em vez de questionar, as correntes se tornam internas. As pessoas podem ser manipuladas por gatilhos emocionais, narrativas, slogans políticos, campanhas de marketing ou mensagens morais, sem jamais perceber que suas reações não são totalmente suas. E, novamente, as pessoas pagam por essa prisão mental. Elas pagam com a própria paz, pois crenças conflitantes geram perturbação interna. Elas pagam pela sua autenticidade, pois a conformidade exige o autoabandono. Elas pagam com o seu potencial, pois o medo do julgamento as impede de explorar quem realmente são. E eles desembolsam financeiramente, pois o consumo impulsionado pela identidade representa uma das ferramentas mais lucrativas já concebidas. Indivíduos adquirem produtos não por necessidade, mas porque o mercado os convenceu de que tais itens complementarão sua identidade, elevarão seu status ou os tornarão mais aceitáveis. Agora, pause para uma profunda reflexão. Quem você seria se nascesse sem rótulos, sem expectativas, sem crenças pré-concebidas? Que assuntos lhe interessariam? Que metas perseguiria? Como se definiria? Os sistemas de controle mais influentes da história não são mantidos por estados, bancos, exércitos ou corporações. Eles persistem pelas convicções que os indivíduos nutrem sobre si mesmos e sobre o mundo. E, na parte final deste vídeo, exploraremos a verdade mais profunda de todas, a razão primordial pela qual 99% da humanidade permanece cativa, e o único elemento capaz de romper todas as amarras, tanto internas quanto externas, para aqueles que ousam despertar. Chegamos à revelação mais intrínseca e incômoda, aquela que conecta todas as camadas anteriores e esclarece por que 99% da humanidade permanece atada a correntes invisíveis enquanto se considera livre. A verdade derradeira e mais impactante é esta: a maioria dos indivíduos está aprisionada não por sistemas, não por governos, não por corporações, nem mesmo pela cultura, mas por suas próprias mentes inconscientes. #meta_pause_sex 1,0. O mundo não precisa manter as pessoas adormecidas se elas optam por não acordar. Ao longo da história, mentes brilhantes advertiram a humanidade de que a batalha mais significativa é interna. Carl Jung afirmou que, até que o indivíduo torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e ele o chamará de destino. Esta única frase revela o cerne do dilema humano. Se uma pessoa não compreende o funcionamento da sua própria mente, como a crença, o medo, a memória, o trauma, o desejo, o ego e o condicionamento social moldam sua percepção, então ela não pode verdadeiramente escolher sua vida. Ela vive de forma reativa, automática e previsível. E uma população previsível é a mais fácil de controlar. Pense bem. Se uma mente é treinada para obedecer, para comparar, para temer o julgamento, para seguir a autoridade, para confiar no grupo em detrimento de si mesma, para buscar validação externa, então não são necessárias correntes. Tal pessoa se autolimitará. Ela duvidará de si mesma.
ela silenciará sua voz interior. Ela defenderá o próprio sistema que a restringe, porque não consegue conceber a vida fora dele. Existe uma prisão externamente, mas a fechadura está por dentro. E as instituições mais poderosas do planeta compreendem isso. Elas não precisam controlar as pessoas fisicamente. Basta que influenciem a percepção delas. Se você pode modelar as crenças de uma pessoa, você pode modelar suas decisões. Se você molda suas decisões, você modela seus comportamentos. Se você molda seus comportamentos, você molda seu destino. É por isso que Platão advertiu que a maior forma de ignorância é acreditar que ilusões são realidade. Pessoas que vivem em ilusões mentais defenderão suas quimeras sem se dar conta de que o estão fazendo. Assim, a humanidade permanece em um ciclo de trabalho, consumo, competição, comparação e performance, porque essa é a versão da vida que lhes foi apresentada. #meta, pause, sex, 1,0. E como a maioria dos indivíduos nunca domina seu mundo interior, eles continuam a pagar o preço mental, emocional, financeiro e espiritualmente. Eles pagam com estresse, com ansiedade, com esgotamento, com sonhos não realizados, com relacionamentos que nunca progridem, com um potencial que nunca se manifesta. Eles pagam com vidas inteiras buscando permissão para serem quem são. Esta é a tragédia mais profunda da condição humana. A maioria nunca experimentará a verdadeira liberdade, porque não percebe que está aprisionada. Contudo, aqui reside o ponto de inflexão essencial. Os sistemas de controle são poderosos apenas enquanto os indivíduos permanecem inconscientes. No instante em que uma pessoa começa a questionar, observar e despertar, as muralhas começam a ruir. Quando alguém percebe que as crenças em sua mente talvez não sejam suas, quando percebe que seus medos são herdados, quando compreende que sua identidade foi moldada por forças externas, algo profundo se manifesta. O indivíduo começa a reaver a autoridade sobre si mesmo. É por isso que Sócrates disse que a maior jornada não é desbravar o mundo, mas conhecer-se a si mesmo. O autoconhecimento é a porta para a libertação, pois, uma vez que um ser humano compreende como foi moldado, ele pode moldar-se novamente. Quando uma pessoa se torna consciente de seu condicionamento, ela pode decidir o que permanece e o que deve ser descartado. Quando ela desperta para as ilusões da sociedade, ela pode transcê-las. Quando ela para de reagir e começa a observar, ela adquire uma perspectiva que não pode ser controlada. Este despertar interno é tão potente que até o mundo externo perde seu domínio. Uma pessoa que sabe quem é não pode ser manipulada por publicidade que lhe diz quem ela deveria ser. Uma pessoa que compreende seu valor não precisa de validação da sociedade. Uma pessoa que vê através das narrativas políticas não pode ser dividida por elas. Quem alcança a paz interior não se sujeita ao controle pelo medo. #meta, pause, sex, 1,0. E quem assume a responsabilidade pela própria mente deixa de ser um mero resultado do mundo para, conscientemente, moldá-lo. O filósofo Krishnamurti afirmou certa vez que não é saudável estar perfeitamente adaptado a uma sociedade doente em sua essência. A humanidade se acostumou ao estresse, à competição, à pressa, à insensibilidade, à distração e ao vazio, como se fossem condições naturais da vida. Mas e se não forem naturais? E se forem indícios de um adormecimento espiritual coletivo? Agora, conceba um mundo onde cada pessoa desperta para sua própria mente, onde a educação cultiva o pensamento crítico e a autoconsciência em vez de exigir obediência,
onde o trabalho é uma escolha, não uma imposição vitalícia. Onde o consumo é feito com discernimento, não por impulso. Onde a identidade manifesta a essência da alma e não o resultado de estratégias de marketing. Onde a liberdade se define pela lucidez interior e não pela ausência de amarras. Pergunte-se neste momento: o que aconteceria se todos subitamente reconhecessem seu próprio poder? O que ocorreria se bilhões de pessoas deixassem de carregar os programas mentais incutidos desde a infância e começassem a viver guiadas por uma intenção consciente? A verdade é que o mundo se transformaria de forma irreconhecível. E é por isso que este último ponto é o mais impactante de todos. A derradeira e mais cruel forma de escravidão é a interna. E a única chave capaz de romper essas correntes é a consciência. No instante em que uma pessoa se torna consciente, a prisão começa a se desintegrar. As jaulas do medo se afrouxam. As ilusões de identidade se desvanecem. Os sistemas que outrora as controlavam perdem sua força. E pela primeira vez, o indivíduo abre os olhos não para o mundo como lhes foi contado, mas para o mundo como ele é na verdade. A liberdade não é algo que se concede, ela é conquistada. E a jornada começa não externamente, mas dentro de si. Agradeço a atenção.